Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite de quarta-feira, o nosso culto de ensinamento da palavra. Queria ler um texto com os irmãos para nós sermos breves, para podermos passar depois para a Congregação Batista Flores 2. No livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vimos então que Deus, ele enviou Jonas à grande cidade de Nínive para entregar a mensagem da palavra do Senhor, aquilo que Deus lhe tinha mandado. Jonas não era um profeta principiante. Jonas era um profeta conhecido. Ele tinha como os contemporâneos, tinha o profeta Oséias, o profeta Amós. Na época de Jeroboão II, no capítulo 14 de 2º livro dos Reis, versículo 25, está lá Jonas profetizando grandes bênçãos para Israel. Jonas estava entregando mensagem profética para Jeroboão II, que ia se expandir o reino de Israel. Tudo se cumpriu. Então, muitos pensam que Jonas era um profeta principiante, que não queria ir por medo. Não, Jonas não queria ir porque ele sabia que Deus era misericordioso e Deus poderia salvar a nação. Então, ele conhecia o Deus que ele servia, porque os ninivitas eram os arqui-inimigos de Israel na época. Era a nação mais poderosa. Eles pilhavam as cabeças dos adversários, eles tiravam a pele das pessoas vivas, as pessoas morriam asfixiadas nas guerras. Eles eram muito temidos e era a nação inimiga de Israel. Então, por isso, Jonas não queria ir. Mas o plano de Deus era enviar Jonas a Nínive. Vimos que Jonas, então, em vez de ir para Nínive, Jonas ele foi então para Tarsis. Desceu a Jope, pagou a passagem, desceu então aqui para dentro do navio, e a Bíblia continua dizendo que Jonas desceu aos lugares mais baixos do porão. E depois, no capítulo 2, aqui versículo 3, nós vimos que Jonas desceu às profundezas do mar. Então, o que nos dá a entender isso, queridos irmãos, igreja do Senhor hoje? O obedecer, a obediência, aquilo que Deus nos manda, resulta em grandes bênçãos para nós, para nossa família. A obediência nossa como cristão, às leis, à palavra de Deus, às nossas autoridades, o obedecer, queridos, nos leva às grandes bênçãos do Senhor. E aqueles que nos cercam são abençoados conosco. Só que se nós desobedecermos às leis do Senhor, queridos, aqueles que nos cercam, nossos familiares, muita gente vai passar dificuldade junto conosco pela nossa desobediência. Muitas vezes nós nos desobedecemos, aí a nossa esposa também paga junto conosco, os nossos filhos sofrem, a nossa casa sofre pela nossa desobediência. Mas nesta noite eu quero deixar uma palavra para que a igreja entenda e obedeça, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Jonas desobedeceu, dava cerca de uns 1000 quilômetros até Nínive. E vimos que dava uns três meses de navio Jonas levaria para chegar a Nínive. Mas Jonas foi para o lugar contrário àquilo que Deus lhe tinha mandado. Ouviu a mensagem do Senhor, correu para a direção oposta. Quando você ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus está falando, que Deus quer da tua vida, querido irmão, o ministério que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, e você não está fazendo, é noite de reflexão. Faça aquilo que Deus lhe mandou. Se você é um pregador da palavra, pregue aquilo que Deus te mandou. Se você louva o nome do Senhor, tira o teu playback que está guardado lá e traga o playback para a igreja. Quando as coisas voltar ao normal, faça aquilo que Deus lhe mandou. Faz um propósito com Deus enquanto você está aí em casa, que tem mais tempo para meditar e pensar naquilo que Deus te mandou fazer e você não fez. Mas uma coisa é, Jonas começou a pagar o preço da desobediência. Ele pagou a passagem e foi para Tarsis. Já vimos que, e quando se paga e ainda começa a descer, tudo começa a dar errado para nós, se nós estivermos numa vida de desobediência àquilo que Deus nos mandou fazer. Vimos que Jonas, ele desceu a Jope,
Primeira vez que a Bíblia diz que Jonas desceu. Segunda vez, Jonas desceu para dentro do navio. Ele desceu mais ainda. Ele desceu a Jope, desceu para dentro do navio. E a Bíblia diz que ele desceu mais ainda para o porão do navio. E depois desceu às profundezas do mar. Então a desobediência nos leva a descer, a descer, a descer cada vez mais. Nós vamos definhando cada vez mais pela desobediência. E a desobediência nos traz coisas ruins para o nosso lar e família. Vimos que no Egito, quando o povo obedeceu a ordem de Deus de passar o sangue na verga das portas, o sangue do cordeiro, e todo mundo ficar dentro da sua casa ali, as famílias reunidas, cada um na sua casa, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nas vergas das portas, porque o destruidor passaria à meia-noite, né, matando o primogênito de todas as casas dos egípcios. Toda a nação de Israel que estava no Egito, na terra de Gósen, todos eles obedeceram aquilo que Deus mandou. E o destruidor passou por sobre as casas de todos eles e nenhum morreu. Por quê? Pela obediência. Se alguém dissesse, não vou passar sangue na verga da porta, coisa nenhuma, isso não vai acontecer. Teria sido morto o seu primogênito. Mas pela obediência, toda a nação de Israel, todas as famílias de Israel, assim foram abençoados e nenhum morreu. Eu quero dizer para ti que está escutando essa mensagem, obedeça aquilo que lhe é mandado fazer, execute aquilo que Deus tem mandado você fazer. Se você está na desobediência, torne a obediência a partir de hoje e vá buscar a presença de Deus para que você possa então assim usufruir das bênçãos daquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus dá do seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado àquela pessoa que obedece ao Senhor. Então, queridos, vamos obedecer o chamado que Deus tem para nós. Então, Jonas desceu ao porão do navio e está dormindo. Pela desobediência de Jonas, aquele navio, irmãos, estava quase afundando. Houve muitas percas por causa de Jonas. Ali tocaram no mar todo o mantimento, as fazendas, até a armação do navio tocaram fora, perderam, houve muita perca pela desobediência de Jonas. Quem sabe o teu lar não tem tido percas, quem sabe a tua família, quem sabe você não tem tido muitas percas por ouvir aquilo que Deus tem para você e você não executa aquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite fica esta reflexão para você. Obedeça ao Senhor, que as coisas vão se estabelecer na tua vida, que tudo vai se estabelecer, as portas que estão trancadas para você vão se abrir se você obedecer. Jonas estava num sono profundo e os homens em dificuldade. O capitão do navio desce ao porão e diz, o que tens, dormente? O que tens, dormente? Invoca o teu Deus, quem sabe, né? O teu Deus nos livra. E Jonas disse, olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. E Jonas contou toda a história da desobediência dele aos marinheiros. Os marinheiros repreenderam, dizendo, por que você fez isso? Jonas disse, é por causa de mim este problema. Esse temporal é por minha causa, vocês me lancem ao mar que vai se acalmar. Jonas sentiu que ele estava causando problema. Quem sabe você não está causando problema para toda a sua família. Quem sabe a sua dificuldade, quem sabe a dificuldade do teu lar, da tua casa, não é por tua causa. Quem sabe você tem sido desobediente e muitas pessoas estão sofrendo junto contigo pela tua desobediência. Mas nesta noite obedeça a palavra, obedeça aquilo que é mandado. Há líderes abrindo igrejas, desobedecendo as autoridades. Romanos 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus. Queridos, as autoridades não estão nos mandando pecar contra Deus. Eles estão só tendo uma prevenção e há líderes batendo contra isso. Queridos, o obedecer é melhor do que sacrificar. Esses líderes não estão preocupados com igreja aberta por causa das almas. Não, estão preocupados, queridos, com o dinheiro, com a questão monetária, não com prevenção e com amor às almas. Se nós tiver amor pelas almas, nós vamos querer bem para o povo, não vamos querer que o povo esteja enfermo, infectado com este vírus. Então, obedeça que este vírus não chegará até a tua casa. Guarde a palavra, guarde o mandamento do Senhor, que este mal não chega até a tua casa. Vimos que Jonas foi lançado ao mar, queridos, e a tempestade parou. Tudo se aquietou, tudo se acalmou, e aqueles marinheiros glorificaram o nome do Senhor,
porque viram que o Deus de Jonas é o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E vimos aqui que Jonas foi para dentro do ventre do peixe. Lá ficou Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe. Queridos, um milagre, o suco gástrico que digere a comida que o peixe come, não digeriu Jonas em 3 dias, porque a mão de Deus estava sobre Jonas. Deus estava guardando Jonas lá no ventre do peixe. E diz Jonas no capítulo 2, versículo 3, do inferno eu gritei, e subiu a ti a minha súplica, subiu a ti a minha oração. Jonas estava lá dentro do mar, no ventre daquele peixe, e Jonas clamou a Deus de lá, e subiu até o céu, a santa habitação de Deus, a oração de Jonas. Se você orar, a tua oração vai subir até a presença de Deus. Jonas comparou o ventre daquele peixe com o inferno, e ele disse, do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, queridos, não vamos permitir nós mesmos ir para o ventre do peixe. Vamos obedecer ao que Deus nos manda. Queridos, Jonas estava no ventre do peixe. Hoje há muitos cristãos que estão no ventre do peixe. Mas que peixe, irmão? Este peixe é espiritual. Este peixe é espiritual. Quem sabe você não entende o que está acontecendo contigo. Quem sabe tu está rolando para lá e para cá e não tem mais uma direção, não sabe onde está, nem o que está fazendo. Eu quero te dizer uma coisa. Este é o ventre do peixe espiritual, mas eu quero dizer, Deus quer dar uma ordem ao peixe, Deus quer te tirar do ventre do peixe, mas grita ao Senhor, clama ao Senhor e obedece ao Senhor, que você vai ter a bênção. Vimos aqui no capítulo 3 que foi dado ordem ao grande peixe para largar Jonas na praia. Queridos, Jonas levaria 3 meses até Nínive. Jonas levou 3 dias até Nínive. Ele não queria obedecer a Deus. E ele foi muito mais rápido do que se ele fosse de navio. Em 3 dias ele estava lá na cidade de Nínive, clamando acerca da palavra do Senhor para aquela cidade. E Deus diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu só quero dizer uma coisa, na primeira vez, Jonas sabia o que Deus tinha mandado ele falar. Então Deus só disse para ele agora de novo, olha, fala aquilo que eu te disse. Lá vai Jonas, caminho de 3 dias pela cidade de Nínive, anunciando que Deus destruiria Nínive, em 3 dias, em 40 dias, Deus ali 40 dias Deus destruiria a cidade. Mas Jonas clamou e pregou a palavra do Senhor, houve um grande arrependimento em massa. O rei de Nínive desceu do trono, tirou a coroa real, empregou jejum a toda a nação, aos animais, e tirou a coroa e botou o pano de saco e foram para os pó e a cinza e clamaram fortemente a Deus, dizendo, quem sabe Deus nos poupa. Queridos, está na hora de nós clamar fortemente a Deus, porque Deus já está nos poupando. Não temos nenhum caso de nenhum irmão nosso ainda que pegou este vírus. Louvamos a Deus por isso. Nenhum caso na Safira, não ouvimos nenhum caso ainda deste vírus, porque a igreja está clamando, o povo está reunido em casa clamando, orando a Deus. Então clama fortemente a Deus, que Deus assim vai usar de misericórdia conosco. E Deus usou de misericórdia com a grande cidade de Nínive, e não destruiu a cidade como Deus tinha dito. Queridos, às vezes a gente não quer pregar para alguém, porque quem sabe não é muito nosso amigo. Aqui os ninivitas eram inimigo de Israel, por isso Jonas não queria ir. Mas, queridos, está na hora de nós não sermos egoístas. Pregamos a todos, anunciamos a palavra a todos, obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer. Então, queridos, na segunda vez Jonas obedeceu ao Senhor e entregou a mensagem. Deus salvou uma multidão de ninivitas. Por isso o próprio Jesus disse em Lucas, que ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a mensagem de Jonas. Nós que estamos dentro da igreja hoje, ouvindo a mensagem direto, Deus fala conosco pela palavra todos os dias, e às vezes não há um arrependimento. Jonas pregou uma vez para os ninivitas cruéis, perversos, bandidos, e aqueles homens se arrependeram, e no juízo eles se levantarão, queridos, porque os ninivitas se salvaram
porque a Bíblia diz que ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Jesus estava no meio do povo, no meio dos judeus pregando e não criam nele. Mas Jonas foi aos ninivitas, os ninivitas se arrependeram e creram na palavra. Está na hora de nós nos arrependermos a cada dia e crermos na palavra e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Obedeça a palavra, obedeça o líder jovem, obedeça o líder da mocidade. Aleluia! Irmãos, guarde a palavra, obedeça as lideranças, obedeça ao pastor distrital quando ele pede algo para você. Ele não pede para o seu mal, mas ele pede para o seu bem. Aleluia! Nós assim cremos que Deus tem vitória para todos nós. Guarde esta mensagem de Jonas, medite nela mais profundo, porque o tempo não nos permite pregarmos mais, viu, queridos? Mas eu quero dizer, pela desobediência de Jonas, muita gente sofreu junto com ele. Medite nisso. Quem sabe a tua desobediência, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, a tua casa não está sofrendo. Mas nesta noite mude o teu conceito e assim obedeça a palavra do Senhor, que as coisas vão melhorar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, irmãos?